Abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 1. Esta passagem bastante conhecida de todos nós. A nossa leitura, ela começa aqui no versículo 1. Diz a Bíblia: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu te dou, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. Somente sê forte e corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possa prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possa observar e fazer de acordo a tudo o que nele está escrito, porque então fará próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e corajoso, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Amém? Sentai-vos, meus irmãos. Sê forte e corajoso. Por 3 vezes Deus repete esta exortação a Josué. Josué, ele, filho de Num, começou a seguir os passos de Moisés, creio eu que ainda lá no cativeiro no Egito, quando ele sai do cativeiro egípcio, ele parece que se apega de uma forma terminante e desejosa de sempre estar próximo de Moisés. Tanto é que ele é conhecido na Bíblia como Josué, servo de Moisés. Este é o adjetivo que ele leva sobre o seu nome, Josué, servo de Moisés. O seu nome não era Josué, foi mudado, o próprio Deus o mudou. O seu nome era Oséias, e Oséias significa salvação. Deus o mudou para Josué, porque Josué significa o Senhor é salvação. E este homem, se apegado a Moisés, pôde presenciar muitos milagres que o servo de Deus fez na trajetória desde o Egito até as campinas de Moabe, aonde ele é convidado por Deus para subir o monte, e ali faleceu Moisés. Josué, ele esteve junto com Moisés quando Moisés subiu a montanha, e a Bíblia disse que Deus estava bastante enfurecido com o povo de Israel, pelo fato do povo ter feito um bezerro de ouro e haver adorado, e Deus havia dito que não iria com
o povo para a terra prometida, mas mandaria o anjo para que estivesse com eles. E Moisés faz aquela intercessão, porque na verdade Deus queria era destruir, arrasar com todo o povo de Israel, e de Moisés fazer então um novo povo, um povo obediente, um povo entregado, um povo realmente que obedeceria os mandamentos de Deus. E Josué está ao pé do monte, a glória está toda lá em cima, mas Josué está ali ao pé do monte também, quando Moisés recebe as tábuas da lei e vem descendo, e quando Moisés sobe depois para interceder pelo povo que havia feito o bezerro de ouro. E a Bíblia disse que Josué não saía da porta da tenda da congregação. Ele era um homem que encontrou a sua vocação em permanecer sempre com Moisés. Aonde via Moisés, via Josué. E Moisés já viu nele algumas qualidades e virtudes para um guerreiro. E em uma ocasião, quando Israel é atacado, então Moisés diz a Josué que escolha alguns homens das tribos e vai fazer guerra para a destruição daquele povo que havia atacado a retaguarda do povo de Deus, que tinha saído lá do Egito. E aqui nós encontramos neste capítulo 1 um cenário bastante doloroso. A abertura do capítulo 1 é uma abertura bastante triste, porque é a notícia de um momento crucial para o povo de Israel. Deus se apresenta e disse a Josué: o meu servo Moisés morreu. Que notícia mais triste poderia acontecer para toda uma nação? A essa altura, a nação de Israel, que está a passos para entrar na terra prometida, conta com aproximadamente 5 milhões de pessoas. É muita gente. E a notícia de que o grande líder Moisés, o homem que havia através do próprio Deus feito os milagres no Egito, a notícia da sua morte era avassaladora, era realmente impactante, chocante para todo o povo, porque quando você perde um líder de valor, parece que parte da sua vida morre com ele. Assim aconteceu com todo aquele povo. De repente chega a notícia, aquele homem que fez os milagres no Egito, que tocou com o cajado no Mar Vermelho, o mar se abriu, que orou em muitas ocasiões para que Deus pudesse guardar-nos. A notícia agora não é de mais um milagre, mas sim da sua morte. Ele morreu, acabou morrendo. Que situação mais terrível! E naquele momento é um momento de transição. Deus está fazendo uma transição. Moisés, com 120 anos, ele sobe ao monte, lá ele morre, porque ele havia desobedecido a Deus nas águas da rocha, quando Deus disse para ele: fale com a rocha, e ele feriu a rocha, e Deus não admitiu que ele tivesse feito isso, e a sentença foi: você não entra na terra prometida. Irmãos, muitas vezes eu vejo pessoas que estão brincando com Deus. Olha, e nós, se formos colocar de porcentagem, não chegamos nem 10% de Moisés. E Moisés, por um ato impensado, em não ter glorificado a Deus diante da comunidade de Israel, e era a ordem de Deus: fale com a rocha, e ele fere a rocha. Por esta atitude impensada, ele perde a oportunidade de entrar na terra prometida. E nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas que
não é nem sequer a sombra de Moisés fazendo algo tão terrível e achando que Deus vai relevar tudo aquilo que a gente pensa que pode ser feito. E não é assim. A Bíblia disse que Deus é um fogo consumidor. E alguns até dizem: mas nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. Ora, meus irmãos, na época do dilúvio não havia graça e não havia lei. Houve água e destruiu. Quando você e eu venhamos diante de Deus cutucá-lo com alguma coisa de murmuração ou de zombaria, ou tirar dele a sua dignidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque o escritor aos Hebreus disse: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então cuidado com as suas palavras, cuidado com as minhas palavras, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as minhas atitudes, porque se Deus não poupou Moisés de entrar na terra prometida, não vá pensar você e eu que somos melhores do que ele. Então ele agora morre, não entrou. Foi o homem que passou a vida toda fazendo a maior propaganda da terra prometida e não entrou lá. Quantas pessoas que fazem uma propaganda dos céus e morreram? Não sei se está lá. Quando eu chegar lá, vou perguntar, vou procurá-lo. Mas a gente nota que as suas vidas, quando chega no momento da vida, eles se desvinculam de Deus. E a notícia aqui é: Moisés morreu. Agora imagine você sendo um israelita e a notícia chegando e dizendo a você: morreu Moisés. E agora? O que vai ser da gente? Não temos um Jordão para cruzar, 7 nações para vencer? Como vamos fazer? Mas Deus sempre tem um plano. E o plano de Deus é sempre perfeito. Nada surpreende a Deus. Ele é Senhor e soberano de todas as coisas. Aquele que acomodou o cosmos e nivelou as montanhas, sabe todas as coisas. Aquele que pesa a areia do mar em balanças fiéis, aquele que domina o oceano e diz: até aqui chega as suas ondas e não ultrapassa, ele sabe todas as coisas. Não existe para Deus algo que possa torná-lo impotente diante da situação. Ele sabe sempre o que vai fazer. E é bom você e eu ficarmos cientes disso, em saber que Deus sabe o que vai fazer, porque nós também estamos na mão dele e tudo vai acontecer segundo a sua santa vontade. Então não te preocupes. Quem sabe você está dizendo: mas as coisas não estão dando certo para mim, pastor, a porta está fechando. Eu disse aqui certos dias atrás que há portas que Deus fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Nem tenta procurar uma chave por aí com o Toninho tentando abrir essa porta, porque se ele fechou, está fechada. Acabou, meu irmão. Se fechou, não vai tentar abrir com o pé de cabra, porque se Deus fechou, é porque aquela porta não podia você entrar por ela. Tem pessoas que estão perdendo um namoro, perdendo um emprego, perdendo alguma coisa e achando: poxa, estou perdendo. É Deus que está atalhando, como disse alguém lá no Amazonas. É Deus que está te impedindo. Quem sabe que você até pensava que ia dar tudo certo, e Deus está dizendo: não é por esta porta que eu quero que você entre. Eu tenho a porta pela qual você vai entrar. Nem todas as portas abertas são portas de Deus. Nem todas as portas abertas são portas de Deus. Há portas que o próprio Satanás abre e quer que você entre por ela. Não entre, espere. Se Deus não mandou você entrar, não entre, espere. Quando Deus te autorizar a entrar, então entre. A única porta que Deus já deixou previamente autorizado para você e eu entrar é: porfiai pela porta estreita. Esta você não precisa nem perguntar a vontade dele, chega e vai entrando, porque ela conduz à vida eterna. Morreu então Moisés, e agora Deus se apresenta para Josué, porque quando morre Moisés, Deus tem um Josué. Deus precisava de um Moisés até ali, na divisa do Jordão. Da divisa do Jordão para frente, ele precisava de um guerreiro. Da divisa do Jordão para frente,
ele precisava de um homem com uma personalidade diferente. E nesta leitura que nós fizemos, por 3 vezes Deus disse a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Forte e corajoso. A pergunta é: por que Deus repete 3 vezes? Quando você lê primeiro o livro de Samuel, você encontra que Deus chamou Samuel por 3 vezes. E por que Deus chamou Samuel por 3 vezes? A Bíblia disse: porque Samuel não conhecia o Senhor. Então por que Deus repete essas palavras a Josué? Ser forte e corajoso. Josué tinha um problema: ele não era nem forte e ele não era nem corajoso. E Deus vai dar uma missão para Josué de conquistar 7 nações mais poderosas do outro lado do Jordão. Há um homem que não é nem forte e nem corajoso. Qualquer pessoa ia dizer: a missão vai fracassar. Como que vai entregar uma missão desta natureza na mão de alguém que precisa estar lembrando a ele de quando em quando que seja forte e corajoso? Não se entrega uma missão dessa natureza para alguém que não tem esta capacidade, porque do outro lado tem inimigos fortemente armados. Do outro lado tem uma nação que está armada até os dentes. Ali, o inimigo invasor é Israel. O povo já estava estabelecido. E eles se armaram. E o comandante que vai comandar o exército invasor de Israel é um homem que Deus precisa recobrar a ele por 3 vezes que ele deveria ser forte e corajoso. E no capítulo 2, o próprio povo disse a ele: ser forte, tão somente ser forte e corajoso. E assim como nós fomos com Moisés, nós seremos com você. Até o povo via que ele não tinha a coragem necessária e a fortaleza necessária. A Bíblia disse que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias. Se Josué fosse um homem corajoso, habilidoso e treinado para a guerra, a glória não seria para Deus, a glória seria para Josué. Josué pararia um dia e ia dizer: eu cheguei até aqui com a minha habilidade, com a minha força, com o meu jeito de guerrear, com a minha coragem. Mas como ele não tinha coragem, não tinha força, todas as vitórias, ele dobrava o joelho, dizia: foi o Senhor quem fez, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quando você não tem, e você consegue, a glória é para Deus, o louvor é para Deus, a exaltação é para Deus. É por isso que Deus continua insistindo com os fracos. É por isso que Jesus continua insistindo até com os covardes, porque Ele sabe que a vitória do fraco, a vitória do medroso é para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele insistiu com Pedro. Ele insistiu com Pedro. Se fosse nós, Pedro estaria desqualificado para ser apóstolo. E não só Pedro. Porque na hora que, quase que eu soltei uma gíria aqui, na hora que a situação ficou difícil lá no Monte das Oliveiras, a Bíblia disse: todos abandonou Jesus. Perna para que te quero.
Todos fugiram. Então todos eles estavam desqualificados para o ministério, para o apostolado, para ser testemunha. E Jesus não desistiu deles. Quando Jesus ressuscita, ele disse para Maria Madalena: ide dizei aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, que é vosso Pai, subo para o meu Deus, que é vosso Deus, que eles sigam para a Galileia, e dizei a Pedro, e lá me vereis. E quando Jesus se apresenta em Jerusalém, no cenáculo, eles estão amedrontados com medo dos judeus, as portas e janelas asseguradas. Eram homens. Se você faz uma leitura dos evangelhos, você vai ver que eram homens que tinham medo até de assombração, obreiros que estavam sendo preparados para pregar o evangelho, e quando viram Jesus caminhando sobre as águas, gritaram: é o aparecido, é o fantasma. Com medo. Eram os homens que Jesus tinha escolhido. Mas Jesus sabia o que ia fazer deles. Por isso que ele os escolheu. Por isso que ele escolheu Josué. E é por isso que ele tem escolhido você. Aí você diz: eu não tenho força. Glória a Deus. Eu não tenho força. Aleluia. Deus disse a Paulo: a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não usa forte, Deus usa os fracos para fazer obras extraordinárias. Ele tinha esse problema. Agora, o que é uma pessoa forte? Quando se fala de força, não está falando fisicamente. Não. Porque no reino de Deus, o físico é quase insignificante. Quase insignificante. Quando fala de força, está falando de força espiritual. Ser forte significa virar situações terríveis contra você, e você tem que manter a força. Você vai ter que manter a fronte, como Deus disse ao profeta Ezequiel, você tem que ser forte, a sua fronte tem que ser como de diamante. Você não tem que sair correndo ao primeiro que bate o pé. Não tem que fugir ao primeiro que apresente as suas armas. Você precisa manter a posição. Você precisa avançar. Mas ele era um homem fraco. Mas Deus estava trabalhando nele. E ele precisaria ir para o campo de batalha. E ele precisaria ser forte no campo de batalha. Não força muscular. Não força de destreza para a guerra. Não força para empunhar a espada, mas força para crer. Porque somente os fortes creem em Deus. Os fortes não creem na sua força. Os fortes não creem na sua destreza. O forte não crê na sua engenhosidade. O forte crê em Deus. Porque o braço forte de Deus, ele repousa e se afiança para vencer as batalhas da vida. Ser forte. Ser forte. Se você estivesse no lugar de Golias naquela batalha com Davi, você ia dizer: nunca tive um magrelinho desse para vencer tão rápido. Vem. Porque nós sempre olhamos para a aparência. O que esse pode fazer? O que aquele outro pode fazer? O
homem olha para a aparência. E julgamos pela aparência. O próprio Samuel julgou pela aparência. Quando ele viu o primeiro filho, Abinadab, filho de Jessé, sujeito musculoso, bem postado, falou: está aí o camarada. O Espírito Santo disse: calma lá, meu filho, guarda a botija aí. Calma, não é assim não. Paulo já disse para Timóteo: não coloque a mão precipitadamente na cabeça de ninguém, vai devagar. Escuta Deus. Nesta questão de obra de Deus, de reino de Deus, de igreja de Deus, a orientação tem que vir do trono. Tem que vir é do trono. Se não vem do trono, você pode colocar os pés pelas mãos. E lá ia já Samuel para Deus. Diz: calma, meu filho. Se Deus demora um pouquinho, tinha ungido o cabra errado. Errar por segunda vez, já tinha ungido um lá, que deu no que deu. Terminou a vida buscando uma bruxa. Imagine agora, errar de novo. Não. Errar uma vez é humano, diz alguém. 2 vezes é carnal. Calma. Julgar pela aparência. Nós pensamos que as pessoas são fortes pela aparência. Olhamos para as pessoas e dizemos: esta realmente é a pessoa ideal para isto. E o Espírito de Deus disse: não olhe para a sua aparência. Não olhe para a sua aparência. Eu o tenho rejeitado. E hoje nós estamos empilhando pessoas sobre pessoas só por causa da aparência. Só por causa da aparência, uma sobre a outra. E na hora do pega, na hora de representar a Deus, eles revelam uma covardia tão grande, um medo de tudo, tem medo até de pernilongo. Aparência. Aparência não resolve na questão do reino de Deus. Satanás não foge pela marca do meu terno. Satanás não foge pelo lustro do meu sapato. Satanás não foge pelo corte do meu cabelo. Não é a aparência, é a força de Deus. Não é o meu diploma, não é o meu conhecimento, não é a minha engenhosidade, não é a minha faculdade. Tudo isso é bom, mas na questão do reino de Deus, a força tem que vir dele, o poder tem que vir dele, porque a nossa guerra é contra principados, potestades nos lugares celestiais e reinos da maldade. E Josué sabia disso. E Deus disse a ele: sê forte e seja corajoso. O que é uma pessoa corajosa? Será que uma pessoa corajosa não tem medo? Claro que tem. A pessoa corajosa, ela tem medo. E aonde é que está o segredo para uma pessoa ser corajosa, ter medo e assim ainda ser corajosa? Fácil. A pessoa corajosa aprendeu a dominar o seu medo. Dominar o medo. Você acha que Davi não foi naquele campo de batalha com medo? Claro que foi. Mas ele era corajoso. Ou você acha que Davi, quando enfrentou o urso, ele não enfrentou com medo? Quando ele enfrentou o leão, ele enfrentou com medo. Mas ele soube canalizar o medo. E aqui o segredo da vida. Quando você consegue canalizar o seu medo,
e fazer do medo uma arma para apresentar-se corajosamente. É o que Deus estava dizendo para Josué: Josué, sei que você tem um problema. Você não é forte e você também não é corajoso. Mas eu quero te dizer, seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Imagine todas as vezes que Josué se apresentava no campo de batalha, sabe o que ele ouvia? Aquela voz: seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Porque todos os demais estavam olhando para ele. Se ele retirasse correndo, todos os demais corriam. Em questão de liderança, ou você pega a alça do caixão pela cabeça, ou ninguém te ajuda a levar o defunto. Não é de brincar o negócio. A oposição, ela sai de todas as partes e de todos os lugares. A oposição faz uma propaganda dizendo: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E Deus está dizendo: seja forte. Satanás reúne todo o inferno e monta uma orquestra para cantar: você vai falhar, você vai ser derrotado, você vai perder, não vai dar certo, a porta vai fechar, eu quero ver o que você vai fazer. E do outro lado Deus está dizendo: seja forte, seja forte, seja forte, porque vai dar certo, seja forte, porque você vai conseguir. Seja corajoso. Seja corajoso. O que é ser corajoso, pastor? Domine o seu medo. Utilize o medo para uma força. Deus sabe em que condições você vai se apresentar lá. Deus sabe disso. Ele sabe, porque Ele conhece você por dentro. Ele sabe que você está temeroso. Mas a palavra dele vai te colocar de pé. E vai dizer a você: seja corajoso. Seja corajoso. Seja corajoso. Mas não seja corajoso como aquele rapaz que era um grande caçador lá no Amazonas. Que saíram para caçar uma onça e então ele caçando por aqui, caçando por lá. Todos voltaram sem matar a onça. Quando foi à meia-noite, ele disse: bom, eu vou buscar essa onça. E saiu com uma espingarda. Entrou para dentro da mata. E de longe ele começou a escutar o esturro das onças. E aqueles esturros vêm se aproximando, vêm se aproximando. Quando estava bem próximo, ele saiu em disparada. E entrou dentro da casa onde estavam os demais caçadores e gritou: tira o couro dessa que eu vou buscar a outra. Hoje nós temos muita gente corajosa desse jeito. Que ele quer ver você no fogo, mas ele não quer entrar. Por que Josué tinha que ser corajoso? Porque Moisés tinha morrido. E o pior de tudo, o cajado de Moisés não ficou para Josué. De jeito nenhum. Moisés morreu e o cajado desapareceu. Se ao menos tivesse ficado o cajado, mas nem o cajado não ficou. E Deus ali disse: atravessa esse Jordão. Era o teste da coragem para Josué. E agora? Manda os sacerdotes com a arca na frente. Porque quando a planta dos pés dos sacerdotes tocarem a água do Jordão, a água se tornará um montão no alto. E Israel vai passar com os pés enxutos. Profetizar depois do caso acontecido é muito fácil. Duro é profetizar e ter que ficar ali esperando acontecer aquilo que foi profetizado. Josué reúne os capitães e disse: olha, meus amigos, Deus falou comigo. Disse para mim ser forte e corajoso, porque em 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. A arca vai na frente,
Os sacerdotes vão levar, eles vão pisar na água, e quando eles pisarem nas águas do Jordão, as águas abrirão. Os capitães olharam e disseram: é. Você já imaginou se não funcionasse? Era melhor Josué morrer afogado dentro do Jordão. Bom, Josué falou que Deus falou com ele. E foram. Não tinha a vara de Moisés para tocar no Jordão. Era crer ou crer. Porque na vida cristã é assim: ou você crê em Deus, ou você morre crendo em Deus. Não tem meio termo, não será. Sempre tem o grupo do será. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? O corajoso, recebendo esta palavra de Deus, ele disse: vai, Deus falou que vai. Deus falou que vai acontecer e vai acontecer, manda que vão. E lá vão andando eles e pisam sobre as águas e o Jordão se abre. O Mar Vermelho abriu-se com Moisés, o Jordão se abriu com Josué. Nem o API abriu comigo ainda. Nem aquela quebradinha, aquele pinguinho d'água. Nós muitas vezes queremos fazer grandes coisas para Deus, mas não cremos no poder dele. Nós dizemos: será que vai acontecer? Será que é possível acontecer? Deus está dizendo a você e a mim: seja corajoso. Para crer em Deus se faz necessário ter coragem, porque Deus te coloca em cada situação que você diz: aqui ou eu morro ou acontece um milagre. Coragem. Atravessam. Quando você crê em Deus, a primeira vez é difícil, irmão. É difícil, muito difícil. Mas você tem que reunir a sua coragem. A sua coragem. Josué está recebendo esta palavra de Deus. E por 3 vezes Deus diz a ele: seja corajoso, meu filho. Seja corajoso. Seja corajoso. Seja corajoso. Eu acho que Deus não gosta muito de gente covarde, não. Apocalipse diz: ficarão de fora os cães, os covardes. Coragem. Coragem. Tem uns rapazes que querem casar, mas tem medo até de falar para a menina que ele quer casar. E o tempo está passando. Já está com 300 anos e continua solteiro na casa do pai. Falta de coragem. Tem outros que querem o emprego dos sonhos, mas não tem coragem de sair de casa para procurar esse emprego. Coragem. Seja corajoso. Ai, como eu queria! Como eu queria ser um missionário. Se tem um hino que me dói o coração quando a gente canta, é: eu quisera ir ao campo, eu quisera. Passado, pretérito. Eu quero. Coragem. Eu quisera que Deus me usasse. Eu quisera que Deus fizesse algo extraordinário comigo. O que é que você está fazendo para que Deus faça algo extraordinário com você? Ou você pensa que de repente você vai acordar de madrugada e vem do céu um vento veemente, impetuoso, enche a sua vida e diz para você: a partir de hoje você foi ungido para o extraordinário. Não, meu irmão. Quem quer fazer algo extraordinário, começa.
Começa. Ai, como eu gostaria que Deus me usasse para expelir demônio. E quando aparece um endemoniado, é o primeiro a correr. Então começa. Sai procurando demônio por aí. Aqui em Araçatuba o que mais tem é demônio nessas pontas de rua. Se você não sabe onde encontrar, vai para o Mão Divina, lá tem bastante. Lá pro... Demônios estão aí. Vocês, eu queria que Deus me usasse. Ai, como eu gostaria que Deus me usasse para ir para o campo missionário, fazer a obra dele. E aí quando Deus disse, vai lá na casa do vizinho da frente, você disse, ah, mas aqui na casa do vizinho, nós começamos fazendo coisas simples, coisas quase que insignificantes, coisas até que as pessoas dizem, mas você tem pretensão de chegar lá fazendo isso aqui? Quantas e quantas pessoas? Faça o simples, faça o natural, porque o natural te qualifica para o sobrenatural, o simples te qualifica para o extraordinário. Josué não começou atravessando o Jordão, não. Ele começou dormindo no pé da montanha, aonde estava Moisés. Ele começou recebendo ordem. Era Josué, servo de Moisés, fazendo tarefas simples, humildes, sem reclamar, sem murmurar. E quando Deus precisou de um novo líder, ele sabia onde encontrar, porque Josué já havia estado fazendo coisas pequenas. As coisas pequenas te preparam para as coisas grandes. Em uma igreja separamos um irmão que era diácono para ser presbítero. E num culto não tinha ninguém para abrir o templo. E ele chegou. E já começou a murmurar, mas não tem nem, cadê os diáconos? Não tem um diácono aqui para abrir o templo? Não fazia 2 semanas que ele era diácono. Tem gente que se der um tijolo para ele, eles fazem um discurso. Se ele subir numa gilete, ele pensa que é o Bolsonaro. Se for para fazer, se está para fazer, faça. Faça. Ah, mas eu era diácono. Agora isso aí é serviço de diácono. Não é assim na Assembleia de Deus? Isso é serviço para diácono. Não, irmão. Todo obreiro da Assembleia de Deus começa sendo diácono e nunca deixa de ser diácono. Morre sendo diácono. Se ele é um bom diácono, ele será um bom presbítero. Se ele é um bom presbítero, ele será um bom evangelista. Se ele é um bom evangelista, ele será um bom pastor. Se ele é um bom pastor, ele será um pastor presidente. Se ele é um pastor presidente, ele será Jesus Cristo. Você nunca deixa de ser, porque o dia que eu e você deixarmos de ser, também não somos mais. Quando perguntaram para Josué, e você quem é? Servo de Moisés. Servo de Moisés. E Deus já tinha Josué na agulha. Deus já tinha Josué na agulha. Então, meu querido irmão, o que fica para mim e você na batalha da vida, seja forte, seja corajoso. Deus está do teu lado. Do teu lado. Ah, mas se todo mundo estiver aí torcendo por mim, se de repente todo mundo estiver mandando WhatsApp com palavras de ânimo, meu querido irmão, os crentes de hoje é uns crentes que eu não consigo entender. Ele posta alguma coisa lá no Facebook e fica olhando, vamos ver se alguém curte. Ah, não me curtiu. Estou em depressão porque postei lá, ninguém curtiu. Ninguém respondeu, ninguém falou nada.
ninguém comentou. Ah, nessa igreja eu já não vou mais. Nessa igreja eu já não entro mais. Lá ninguém manda uma palavra de apoio, de carinho. Essa geração precisa aprender que Deus manda para o deserto, mas Ele vai junto. Ele vai junto com você lá. Você não sabe o que é ficar 5 anos num lugar sem receber uma mensagem, nem de parentes, nem de irmãos de igreja, vivendo como se não existisse para ninguém. Você não sabe o que é isso. Foram os melhores dias da minha vida. Não se preocupe se a maioria não te chama pelo nome. Não se preocupe se as pessoas não te parabenizam pelo seu aniversário. Não se preocupe se ninguém lhe manda parabéns pela conquista. Essas coisas são coisas de homem. Se preocupe com a presença de Deus. Se preocupe em dizer: Deus, o Senhor vai comigo. O Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar ao meu lado. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho tanta força, eu não tenho tanta coragem, mas o Senhor vai comigo. E Ele vai dizer: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Você será irresistível. Ninguém poderá parar diante de você. Haverá minha presença sobre a tua vida. Nem a muralha de Jericó permanecerá em pé. Estarei contigo. Estarei contigo. Já velhinho, ele repartiu a terra que pôde conquistar com as tribos. Reúne os líderes das tribos e disse: eu não sei vocês, quem vocês vão servir, se o Deus, o Senhor, ou se os deuses das nações. Mas eu comecei com Deus, e eu vou terminar com Deus a minha jornada aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Levante a tua mão e diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para quem começou sendo exortado para ser forte e corajoso, termina dessa forma. Eu quero terminar assim. O importante não é como você começou, o importante é como você vai terminar. O importante, quem sabe, no começo era tremendo, era caindo aqui, levantando lá, tropeçando numa pedra, tropeçando ali e lá, tropeçando no cadastro do seu sapato. Mas o importante é no final da jornada, quando chegar o último momento, em que os céus todo vai parar, para receber um campeão, que até o fim da vida disse: eu servirei ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. Ficamos em pé, por favor. Seja forte, seja corajoso, porque o que Deus tem para você é muito grande. É muito grande. Eu espero que você seja aguçado por aquilo que Deus tem por você, para você, com você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, somos gratos por nos ter dado a tua palavra e por estar nesta noite na tua presença. Pai, te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos tem trazido. Até hoje a tua boa mão está sobre nós. Senhor, muda a história da nossa vida. Tu sabes que somos frágeis e fracos, medrosos e amedrontados.
Mas se o Senhor disser que vai conosco, se o Senhor disser a mesma palavra que disse a Moisés, assim como fui com Moisés, assim como o Senhor disse a Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Senhor, nós tomamos esta palavra nesta noite e agarramos ela como uma profecia para a nossa vida. Graças te damos por estar conosco. Graças te damos por ser conosco. Ajuda-nos para que possamos, Senhor, ser as pessoas que o Senhor projetou na eternidade que fôssemos nessa terra. E não nos deixe perder nenhum dos benefícios que o Senhor apontou no seu livro para as nossas vidas. E que sejamos homens e mulheres dispostos, reunindo a nossa fraqueza, a nossa falta de coragem, mas querendo te servir cada dia com todo o nosso ser. Quantos pode dizer amém? Quantos pode dizer mais uma vez amém? Faz de nós, Senhor, as pessoas que o Senhor quer que sejamos. Amém, Senhor.